hoje a gente vai falar sobre primórdios da inteligência artificial. A gente vai fazer uma viagem no tempo até 1958 para entender quem que foi Frank Rosenblatt, uma das pessoas mais importantes da inteligência artificial, que é responsável pela rede neural Perceptron, e vamos dar uma olhada nas notícias da época para ver o que ele fez e qual foi o impacto de tudo que ele fez. É isso aí, vamos lá. Gente, sempre agradecendo a todo mundo que deixou seu like, a todo mundo que se inscreveu. Um agradecimento especial a todos os membros que estão apoiando esse projeto de inteligência artificial. E hoje a gente vai falar um pouquinho de história da inteligência artificial, especificamente dessa notícia aqui que vocês estão vendo aqui, ó. As notícias do New York Times de 1958. New Navy Device Learns by Doing. Se fosse fazer uma tradução livre, seria o seguinte: o novo dispositivo da Marinha aprende fazendo. Um psicólogo mostra o embrião da computação que foi feito para ler e se tornar cada vez mais sábio. Gente, olha o nível dessa notícia. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei essa notícia aqui, joguei no Claude. O Claude fez a transcrição. Olha como esse mundo tá cada vez mais moderno. No que ele fez a transcrição, eu pedi para ele organizar melhor aqui o texto e depois para traduzir. E a tradução ficou aqui pra gente acompanhar e ler juntos. Novo dispositivo da Marinha aprende fazendo. Exatamente aquilo que a gente tinha traduzido. Psicólogo mostra embrião de computador projetado para ler e ficar mais sábio. Gente, você tem que lembrar que em 1956 era uma época que as pessoas não tinham celular, elas não tinham Wi-Fi, não tinha shopping, não tinha carro como tem hoje, nada era como é agora. As coisas já existiam, né? Já tinha lá os automóveis da época, já tinham as coisas da época, mas não eram como as coisas são hoje. Sempre lembra disso. Nós não estamos falando assim, se você parasse alguém na rua e falasse assim, pessoa aleatória na rua, o que é um computador? Talvez nessa época ela nem soubesse responder do que você estava falando, porque nessa época era aquela coisa, o computador tinha o tamanho de um quarteirão, era tudo gigantesco, e vocês vão ver pelos detalhes dessa matéria que isso fica bem claro. Washington, 7 de julho, UPI. Estamos falando de 7 de julho de 1956. Se vocês já perceberam, Washington é a capital e 7 de julho são alguns dias depois da independência, ou seja, a galera já estava empolgada e já sai uma notícia absurdamente boa logo na sequência depois do dia da independência. A Marinha revelou hoje o embrião de um computador eletrônico que espera ser capaz de, olha isso, eu chamo isso aqui de checklist da inteligência artificial: andar, falar, ver, escrever, reproduzir-se e ter consciência de sua existência. Não, gente, eu não estou brincando, essa realmente é uma notícia de verdade. Uma coisa interessante, por que eu chamo isso aqui de checklist? É porque eu sempre fico olhando assim, o que a gente já fez. Então, por exemplo, falar, redes neurais já fala. Ver, redes neurais já vem. Escrever é a nossa última grande conquista, né? ChatGPT. Bom, ele ainda não anda, mas dá pra dizer de certa forma que já anda, que uma vez que os robôs já de alguma forma já também andam, que tem aquele cachorro lá e já tem os carros autônomos, mas acho que andar ainda não consideraria um check 100%. Reproduzir-se ainda tá meio esquisito, não sei se já se reproduz, não sei como é que seria uma reprodução disso, se Ctrl+C, Ctrl+V do modelo pode ser considerado reprodução, mas vamos dizer que reproduzir-se ainda não se reproduz, mas ter consciência de sua existência, esse aqui pode ter certeza que ainda não. Essa checklist aqui, então, o que eu diria? Falta ainda andar de forma definitiva. Por que eu acho que andar ainda não vale? Porque a gente ainda não faz um robô andar a partir de uma rede neural, aprendendo da forma como uma rede neural aprenderia. A gente faz ainda algoritmos meio clássicos, é uma mistureba ainda de algoritmo. E reproduzir-se ainda meio que Ctrl+C, Ctrl+V. Mas falar, ver e escrever tá tudo ok, e consciência de si mesmo é a discussão que tá todo mundo fazendo aí. Então vamos lá. Os cientistas da Marinha, no computador 704 de 2 milhões de dólares. Gente, pensa uma coisa comigo. 2 milhões de dólares, você acha que é bastante hoje? Hoje é bastante. Em 1956, 2 milhões de dólares era o dinheiro que o Brasil devia ganhar inteiro. É uma quantidade de dinheiro que você não faz ideia. Se for descontar a inflação, pensa nessa época aqui, é coisa daqueles filmes lá que americano ia no McDonald's e custava 3 centavos, 10 centavos, 15 centavos um McDonald's, alguma coisa assim. Mano, a gente sequer consegue entender quanto que vale esse dinheiro todo aqui. Então, os cientistas da Marinha no computador 704 de 2 milhões de dólares do Burô aprendendo a diferenciar direita e esquerda após 50 tentativas de demonstração da Marinha para jornalistas. Então, chamaram o jornalista e eles demonstraram que esse cara aqui aprendeu a diferenciar direita e esquerda após 50 tentativas de aprendizado. Isso aqui parece uma bobagemzinha pra hoje, mas nessa época eu preciso falar uma coisa importante. Esse aqui é o Rosenblatt e esse aqui é o PCzinho, o computadorzinho, ó. Olha os cartãozinhos perfurados. Tá vendo que isso aqui, ó, que vocês estão vendo? É cartãozinho perfurado, gente. Olha esse monte de coisa, um monte de botão aqui, esse monte de informação. Eu nem sei dizer se isso aqui é aquelas fotos fake pra jornalista, né? Que se o cara simplesmente aparece em qualquer coisa ali e fala assim, posa aí pra foto que é isso que interessa. Mas vocês já entenderam o contexto aqui, né, gente? Essa coisa absurda. A rede neural que o Rosenblatt fez nessa época não era um programa de computador, era uma máquina. Eram resistores ajustáveis, eles aprendiam de forma analógica. É um absurdo pensar nisso hoje, mas era o que tinha. Porque na época fazer uma computação como a gente faz hoje, com clock, com não sei o que lá, pra essa época não dava, gente.
isso aqui era um absurdo. Eles realmente fizeram do jeito que dava. O serviço diz que usaria este princípio para construir a primeira de suas máquinas pensantes Perceptron, que serão capazes de ler e escrever. Espera-se que seja concluída em cerca de um ano a um custo de $100 mil. Eu acho que eles erraram um pouquinho esse um ano aqui, né? Vamos fazer as contas aqui, né? 1956, 2022. É claro que dá para considerar que as redes neurais aprenderam a escrever um pouquinho antes, né? E tudo mais, mas com a qualidade que a gente tem no chat GPT, parece que não foi um ano não, e parece que não custou só $100 mil e nem foi só esse tanto de tempo. Então vamos continuar aqui, ó. O Dr. Frank Rosenblatt, designer do Perceptron, conduziu a demonstração. Ele disse que a máquina seria o primeiro dispositivo a pensar como o cérebro humano. Hoje em dia, se você fala uma coisa dessa no meio da galera da inteligência artificial, você vai ser fritado. Mas nessa época aqui tava valendo. Como os seres humanos, o Perceptron cometerá erros no início, mas ficará mais sábio conforme ganha experiência, ele disse. Isso aqui é um fato, é meio que assim mesmo que a inteligência artificial aprende quando a gente tá falando de redes neurais. Ele vai errando um pouquinho, vai errando, vai se corrigindo, uma hora aprende. O Dr. Rosenblatt, um psicólogo pesquisador do laboratório aeronáutico Cornell. Gente, olha esse detalhe aqui. O cara é psicólogo, gente. Do que tem a ver um psicólogo tá na marinha fazendo pesquisa de inteligência artificial? Olha que ele tá no laboratório aeronáutico. Olha que coisa louca. Porque, gente, quem trabalha com inteligência artificial, e principalmente naquela época, e mesmo hoje, são pessoas que têm uma inteligência que estão numa área meio que de intersecção. É o cara da linguística que entende de chat GPT, é o cara da biologia que começa a fazer modelos biológicos, é o psicólogo que começa a querer fazer inteligência. São sempre áreas cruzadas. Às vezes é um cara da matemática ali que gosta de um pouco de filosofia, e às vezes, de vez em quando, é um cara realmente 100% da TI e coisas assim. Mas mesmo quando o cara é das ciências da computação, ele sempre vai ter uma afinidade com outras áreas, porque psicologia, biologia, neurociência, todas essas questões são pilares fundamentais da inteligência artificial. Porque mesmo antes do Rosenblatt, o neurônio, ele é feito por um biólogo misturado com um matemático, que são o McCulloch e Pitts. São dois caras que estavam fazendo o neurônio que inspiraram o Rosenblatt. E aí o Dr. Rosenblatt, um psicólogo pesquisador do laboratório aeronáutico de Cornell, em Buffalo, disse que o Perceptron poderia ser lançado aos planetas como os exploradores espaciais mecânicos. O cara já estava pensando, olha a cabeça dessa pessoa. Se ele tá aqui no setor de aeronáutica, da marinha, que não faz o menor sentido, né? Ele tá no laboratório de aeronáutica e ele tá fazendo negócio da marinha. Falando já em exploração espacial, é uma galera que realmente pensa fora da caixa, é um bando de neurodivergente que ou o cara é autista, ou o cara é TDAH, alguma coisa tem nessa pessoa aí, sem controles humanos. A Marinha disse que o Perceptron seria o primeiro mecanismo não vivo capaz de receber, reconhecer e identificar seu entorno sem qualquer treinamento ou controle humano. Aqui, gente, presta atenção nessa palavra aqui. Ele tá usando a palavra treinamento, mas aqui ele não tá falando do treinamento da rede. Ele tá falando daquele treinamento meio que capacitação, sabe? Ah, vamos colocar as pessoas num treinamento para aprenderem a fazer essa tarefa aqui, né? E não ter aquela supervisão humana. É disso que ele tá falando. Existe sim o treinamento, eles sabem que tem treinamento, mas ele tá falando assim, não, gente, sabe aquele recrutamento, sabe aquela coisa assim, vamos pôr as pessoas para aprender essa função aqui, e nananá? Não é disso, é porque ele tá se referindo às questões humanas. O cérebro é projetado para lembrar imagens e informações que ele mesmo percebeu. Computadores comuns lembram apenas o que é inserido neles em cartões perfurados ou fita magnética. E é aqui que a gente faz o link com isso aqui, ó, aqui que a gente faz esse link aqui, ó. Cara, tem um programa de fita magnética aqui, sim, mas ele tá fazendo um aprendizado que vai começar a utilizar a memória. E vai começar a fazer aqueles ajustes que hoje são memória também, mas que na época era resistor, gente. Era um potenciômetro variável. Perceptrons posteriores serão capazes de reconhecer pessoas e chamar seus nomes. Traduzir instantaneamente fala em uma língua para fala ou escrita em outra língua. Foi previsto. Então, gente, essa aqui é aquela coisa assim, né, gente? Era aquela coisa que muita gente meteu pau. Isso aqui são 70 anos de história de gente metendo pau, dizendo que isso nunca vai acontecer, gente. Você tá entendendo? 70 anos de gente falando assim, isso nunca vai acontecer, nunca vai ter uma tradução de uma língua para outra, nunca vai ter uma conversa, não vai ter. Então quando vem essa galerinha assim falando assim, ai, a inteligência nunca vai fazer isso, ai, a inteligência nunca vai fazer aquilo, ai, a inteligência, vocês já entenderam, né, gente? Se a gente já passou 70 anos ouvindo essa conversinha aí, não vai ser hoje que essa conversinha vai parar, gente. Pode criticar, critica mesmo. Ninguém tá nem aí pra sua crítica. Santos Dumont ouviu crítica quando falaram que o avião nunca ia voar. Um monte de gente ouviu crítica a vida toda. Einstein ouviu crítica dizendo que a teoria da relatividade estava errada. Todo mundo. Pasteur ouviu crítica quando falou que tinha micro-organismo lá, que falava que micro-organismo não existia. É sempre assim, gente. A turma que diz que não dá é 1000 vezes maior do que a turma que diz que dá. E depois a galera toda se convertendo assim, parece que o Einstein tava certo, parece que o Pasteur tava certo, parece que e por aí vai 3 pontinhos e pode pôr o nome do cientista que você quiser. Isso sempre aconteceu na história da ciência. O Dr. Rosenblatt disse que, em princípio, seria possível construir cérebros que poderiam se reproduzir em uma linha de montagem e que
eles seriam conscientes de sua existência. Essa parte aqui, o Dr. Rosenblatt vai ganhar um Nobel ainda no futuro, um Nobel retroativo a hora que isso acontecer. Porque se você perguntar pra mim, como é que o Rosenblatt tava dando um chute disso? Por que ele já tava visualizando que isso vai acontecer? Por que ele tá dando esse palpite? Porque assim, ó, nessa altura do campeonato, hoje, a gente já consegue ver que ele fez umas previsões de coisas que não aconteciam naquela época, que hoje acontece. Isso agora a gente começa a pensar assim, pô, mas se ele conseguiu acertar essas coisas, talvez ele já estivesse sacando o que vai acontecer no futuro. Então, gente, se preparem pro primeiro Nobel retroativo, que é o cara aqui que acertou o que foi acontecer no futuro. New York Times de 1958. Na demonstração de hoje, o 704 recebeu 2 cartões, um com quadrados marcados no lado esquerdo e outro com quadrados no lado direito. Esse é o experimento, né? Aprende fazendo. Nos primeiros 50 testes, a máquina não fez distinção entre eles. Então mostrou registrar ou para quadrados da esquerda e ou para quadrados da direita, né? Onde assim, qualquer quadrado que aparecia ali, ele marcava 0, marcava ou. O Dr. Rosenblatt disse que poderia explicar porque a máquina aprendeu apenas em termos altamente técnicos, mas ele disse que o computador passou por uma mudança autoinduzida no diagrama de fiação. Sempre lembrando por que ele tá falando de fiação, gente, porque isso aqui era uma máquina analógica feita com fio, operada por cartão perfurado. O primeiro perceptron terá cerca de 1000 células de associação eletrônicas recebendo impulsos elétricos de um dispositivo de escaneamento semelhante a um olho com 400 fotocélulas. Por que esse cara tá conseguindo fazer lá no começo, lá no princípio, uma coisa que é semelhante a um escaneamento de um olho com 400 fotocélulas? Porque esse cara não tá trabalhando com a tecnologia de hoje. Ele tá trabalhando com fotocélulas ali, que ele montou ali, com os 400 sensorizinhos dele, que ele montou ali. E toda essa engenhoca, todo esse mecanismo aqui, tava bem na raiz, bem no conceito, bem nos primórdios. Eu diria até que ele compreende mais o que a máquina tá fazendo do que a gente compreende hoje. Porque hoje, a coisa já tá num nível de abstração tão grande, que a pessoa quando entra no Python lá, escreve um print, já nem sabe o que tá acontecendo. Esse cara aqui não tá nos dias de hoje. Ele tá no oposto. Ele tá na invenção. Ele tá naquele dia em que bug era bug mesmo. Era um inseto no meio do computador. E resolver um bug era tirar o inseto do meio do computador que tava travando a máquina de funcionar. O cérebro humano tem, e agora bota 0 aqui, ó, 10, seria aqui ia ser 10, e aqui ia ser 10 mil, ia ser 10 milhões, 10 bilhões de células responsivas, incluindo 100 milhões de conexões com os olhos. Então, de certa forma, ele tá dando uma indireta assim, ó, isso aqui só não tá funcionando porque o nosso sensor ainda não é na mesma qualidade que o sensor humano. Essa é uma das coisas que dá pra discordar, mas de qualquer forma, fica o registro histórico e que fica aqui a nossa recordação pro nosso Frank Rosenblatt em 1958 no New York Times. Segundo as previsões do Ray Kurzweil, a singularidade, que é a hora que a inteligência artificial passa assim a nossa inteligência, a hora que a inteligência artificial ganha uma certa autonomia, segundo Ray Kurzweil, isso deve acontecer aproximadamente em 2045. Isso é um chute. Ele fez uns cálculos ali baseado na lei de Moore e que deve cair em 2045. Ele não está se baseando nessa previsão em alguma pesquisa científica específica, mas ele está se baseando numa velocidade com que a ciência se desenvolve. Se esse número dele bater, se for 2045, significa que vai ser uma ciência que vai se desenvolver em menos de 100 anos, de um nível 0 a um nível absurdamente avançado. Isso aí a história da humanidade nunca viu. A gente não sabe nem o que dizer. E por isso que a gente chama de singularidade. Porque se chegar algum dia, nesse momento da inteligência ter consciência de si mesmo, é porque a coisa avançou e avançou bastante. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados. Deixa seu like. É isso aí, valeu!